Eu sei o que vocês fizeram no verão passado. Capítulo 17. Ellen ouviu o telefone tocando conforme subia os degraus e apressou-se para chegar ao apartamento. Ela havia ficado na piscina muito mais tempo do que pretendera. A súbita partida de Cole fora notada não apenas pelas professoras, mas também por todo mundo que se encontrava por perto. Então, engolindo a raiva, Ellen ficara nadando de um lado a outro por mais tempo e depois saíra da água para se juntar ao grupo cada vez maior de jovens que se reuniram em torno da piscina para relaxar depois do trabalho. Ela aceitara uma cerveja, algo que raramente se permitia, do advogado do apartamento 107, e sua risada e sua conversa, de tão vivazes, logo a fizeram ficar rodeada de admiradores. Mesmo depois de as professoras terem desistido e retornado ao apartamento para jantar, Ellen permanecera ali, bebericando, batendo papo, vendo a noite chegar. Quando as luzes em torno da piscina foram acesas, ela dera uma olhada no relógio do advogado. Preciso me trocar, dissera, e ir para o estúdio. Se trocar para quê? Brincara o advogado. Você ia fazer o maior sucesso do jeito que está. Rindo, Ellen se pusera de pé, jogara a lata vazia no colo do rapaz e dera a volta na piscina para subir a escada. Ela ouviu o som abafado do telefone ao chegar ao segundo andar e apertou o passo. A porta do apartamento estava destrancada, portanto não a deteve. Ainda assim, no instante em que sua mão tocou o telefone, ele parou de tocar. Isso já está virando um hábito, Ellen disse em voz alta. Bem, talvez a pessoa ligue de novo. Ou então era a Elsa, e eu tive sorte de não atender. Você costuma deixar a porta aberta? Perguntou uma voz. A voz, tão inesperada, era como uma mão fria em seu pescoço. Em pânico, Ellen virou-se e, com um suspiro de alívio, sentiu toda a defesa esvair-se ao distinguir o homem na poltrona. Ah, Cole, você quase me matou de susto. O que está fazendo aqui? Esperando você. Ele já não vestia o calção. Estava bem arrumado, de calça e camisa polo. Seu cabelo, ainda molhado da piscina, caía sobre a testa. Você demorou para subir. Achei que tivesse acontecido alguma coisa. Eu estava me divertindo, Ellen provocou. Ela atravessou a sala e acendeu a luz que ficava na ponta mais distante do sofá. Pensei que você tivesse um encontro hoje à noite. Desistiu? Tenho tempo de sobra. Meu encontro é só às 8. Achei que seria melhor explicar com quem é o meu encontro e o que eu vou fazer. Você não precisa fazer isso. Nós não temos nada. Você é livre para sair com quem quiser. Verdade, disse Cole. Ele se levantou e empurrou a poltrona de modo a bloquear a porta. Senta, Ellen, naquele sofá. Agora, o meu encontro... Já falei que não importa. Não me interrompa. Eu sei o que você falou. A questão é que vou fazer algo interessante com a menina com quem vou sair. Eu vou matá-la. Você vai fazer o quê? Ela sabia que não podia tê-lo ouvido direito. Porém, as palavras foram perfeitamente claras. Ellen o encarou, sem expressão. Você está brincando e eu não estou achando engraçado. Não é nem um pouco engraçado. O rosto de Cole era rígido, inexpressivo. Matar pessoas nunca é engraçado. Não importa se você faz isso com uma arma, com uma granada, com uma bomba ou com as próprias mãos. Se você atropela alguém, uma criancinha de bicicleta que está voltando para os braços da mãe, isso também não é engraçado. Não para a criança, nem para a família. Mas como você sabe? Quem te contou? A pergunta se prendeu à sua língua e ameaçou deixá-la sem ar. Ninguém me contou. Eu precisei investigar muito para descobrir. Eu não soube quando Danny foi morto. Não me acharam para dar a notícia. Eu estava no Iraque, esperando para ser trazido a um hospital. Quando descobri, tudo já havia acabado, o funeral, tudo. Não cheguei a tempo. Quem é você? Ellen sussurrou. Quem diabos é você? Você sabe quem eu sou. Collinsworth Wilson. A minha mãe é casada com um homem chamado Michael Gregg. Danny Gregg era meu meio-irmão. Seu meio-irmão, repetiu Ellen, tremendo. Ai, meu Deus. Cole pareceu não ouvir o que ela dizia. Seus olhos estavam turvados pelas lembranças. Tudo que eu consegui saber quando finalmente voltei para casa foi aquilo que os meus pais puderam me dizer. Eles disseram que foi um atropelamento seguido de fuga e que a pessoa que ligou para a polícia parecia ser um adolescente. Ele disse, a gente atropelou um garoto. Então havia mais de uma pessoa no carro. Tinha muita gente no funeral, meu padrasto falou.
Ele me mostrou todos os cartões e todas as cartas de condolências. Falou que havia uma coroa de rosas amarelas que não tinha cartão. Era da People's Flower Shop. Fui até a floricultura e falei com a vendedora. Ela se lembrava das rosas. Disse que tinha ficado com aquilo na cabeça porque era muito estranho uma garota tão nova gastar tanto dinheiro com flores e nem sequer colocar o nome no cartão. A garota era ruiva e usava um pingente de megafone de líder de torcida no pescoço. Julie, murmurou Ellen. Ela sabia que deveria estar correndo, gritando, fazendo qualquer coisa, mas estava estarrecida demais para se mover. Os músculos da sua garganta não funcionavam. Foi só a boca que formou o nome de Julie. Eu demorei para encontrá-la. Primeiro, fui a vários colégios durante os jogos de basquete, mas não havia nenhuma líder ruiva. Então, comecei a perguntar sobre as animadoras do ano passado. Conversei com os caras nas arquibancadas e logo um deles falou de uma linda ruiva que tinha deixado a equipe. Ela simplesmente havia perdido o interesse. Tinha ficado toda intelectual e largado tudo. Nem namorava mais. Mas você não tinha como saber, disse Ellen. Não tinha como ter certeza. Eu não tinha no começo, mas uma ideia me passou pela cabeça. Decidi mandar um bilhete pelo correio, algo que mexeria com ela se fosse a pessoa certa, mas que não significaria nada se não fosse. Ela mordeu a isca. Ah, se mordeu. Naquela mesma tarde, ela correu para cá, assim como um amigo de vocês, Barry. Foi assim que fiquei sabendo sobre você. Depois, eu segui o Barry quando ele foi embora. Vi-o entrar na casa da fraternidade e assim descobri onde ele morava. Foi aí que você se mudou para o Four Seasons? O choque de Ellen estava desaparecendo e ela voltava à vida. Seus olhos se moveram ligeiramente para calcular a distância do sofá até a porta. A poltrona de Cole estava no meio do caminho. A janela, fechada. Se ela conseguisse alcançá-la, abri-la e gritar... Você jamais conseguiria. Cole leu seus pensamentos. Estou mais perto. Você não teria tempo de abri-la. Não quer ouvir o resto? Não, disse Ellen, cada vez mais aterrorizada. Não quero. Bem, você não tem opção, então é melhor relaxar e prestar atenção. Sim, eu me mudei para o Four Seasons e eu conheci você, e você me contou tudo sobre o Barry. Você falou que havia passado o último ano inteiro com ele, então eu soube que ele tinha de estar com você naquela noite. Eu fiz um teste com ele também. Telefonei e inventei que tinha umas fotos do acidente. Ele disse que me encontraria no campo de atletismo para dar uma olhada nelas. E você atirou nele? Foi você? Sim. Mas por quê? Perguntou Ellen, apavorada. Por que você faria uma coisa dessas? Eu posso compreender como se sentiu em relação ao seu irmão e que gostaria de nos ver pagando por isso, mas você não podia ter simplesmente ido à polícia? Como eu iria provar? Você não precisaria provar, bastaria acusar. Nós teríamos confessado. E o que você acha que iria acontecer com vocês depois que confessasse? Talvez levassem uma multa. A pessoa que estava dirigindo perderia a carteira. Talvez o motorista passasse um tempo na cadeia e a pena fosse reduzida pela metade por bom comportamento. A lei é branda para quem é menor de idade. O que quer que acontecesse, não seria suficiente. Tente ver isso pelos olhos de outra pessoa pelo menos uma vez. Veja a situação pelos meus olhos. Não quero ver nada pelos olhos dele, pensou Ellen. Não quero nem mesmo olhar nos olhos dele. Tem algo estranho neles. Estão ficando mais sombrios. Conforme ele falava esse tempo todo, seus olhos ficaram cada vez mais sombrios. Como eu pude achar que seus olhos eram bonitos? Escuta, Ellen. Cole continuou em sua voz grave e glacial, que de algum modo era mais assustadora do que uma voz cheia de emoção. Eu tive um colapso no Iraque. Já te contei? Não só eu, muitos outros caras também. Existe algo em ver pessoas explodindo que mexe com você. Então, eu volto do Iraque e o que eu encontro? Meu irmãozinho morto. Minha mãe em um manicômio em Las Lunas, meu padrasto com ela, minha irmã Meg morando completamente sozinha em uma casa no meio das montanhas, morrendo de preocupação com todo mundo. Nossa família inteira em ruínas. E vocês quatro, os responsáveis? Uma trabalhando na TV, outro é herói do futebol universitário, outro está relaxando nas praias da Califórnia e outra acaba de ser aceita na Smith. A vida de todos vocês está indo muito bem. Então você decidiu nos matar. Ellen pronunciou as palavras, porém não conseguia acreditar nelas. É o Cole, pensou. O cara que vive 2 apartamentos depois do meu e tem uma queda por mim. É o rapaz gentil que me buscou no estúdio na noite em que o Barry foi baleado.
Ele me levou ao hospital e esperou comigo até que houvesse alguma notícia. Por que ele fez isso? Porque foi tão bom para mim. Eu te levei ao St. Joseph's. Cole respondeu à pergunta não proferida. Porque era o único jeito de saber o que tinha acontecido com o desgraçado. Estava escuro no campo e ele teve um sobressalto quando liguei a lanterna. Eu não sabia onde o havia acertado. Eu queria fazer o serviço direito, mas o que acabou acontecendo talvez tenha sido ainda melhor. Para um cara como o Barry, a vida numa cadeira de rodas pode ser pior que a morte. O celular de Ellen, que estava em uma mesa de canto plugado a um carregador, tocou ruidosamente. O som repentino perfurou a tensão da sala como uma agulha, fazendo com que Cole se sobressaltasse e tirasse os olhos do rosto de Ellen por um instante. Nesse momento, ela se moveu. Com o cordão de terror que a mantinha imóvel subitamente rompido, Ellen se pôs de pé e disparou pela sala. Ela não tentou alcançar a porta ou a janela. Em vez disso, correu na direção oposta, atravessou o quarto e chegou ao banheiro. Batendo a porta, trancou-a segundos antes que o peso de Cole se chocasse contra ela. A maçaneta chacoalhou enfurecidamente. Frenética, Ellen olhou ao redor em busca de algum objeto com que se armar. À sua volta, delicados objetos femininos riram dela. Um estojo de maquiagem, uma escova de plástico, um suporte com macias toalhas, um pequeno frasco de espuma para banho. A janela do banheiro era pequena e alta, vedada por uma camada fixa de vidro translúcido. Chacoalhada a maçaneta parou abruptamente. O único som agora era o toque insistente do telefone na sala de estar. E então, isso também cessou. Cole? Disse Ellen nervosa. A única resposta foi um pesado silêncio. Menos de 2 horas antes, Ray havia lhe dito que o ataque a Barry fora um simples assalto. Como Barry podia ter mentido daquele jeito? Como podia tê-los embalado com uma falsa sensação de segurança? Ou era Ray quem estava mentindo? Não poderia ter sido Ray, Julie dissera naquele dia. Fazia mesmo apenas 1 semana desde que ela levara àquele exato apartamento o bilhete enviado por Cole? Conheço Ray melhor do que vocês dois, e ele não faria uma coisa dessas. Também não acho que tenha sido ele, Ellen concordara. E agora, diante das novas circunstâncias, ela era obrigada a admitir a mesma coisa, silenciosamente, para si própria, enquanto tremia diante do sinistro silêncio da porta trancada. Ray não a teria enganado. Ray não teria mentido. Ray repetira exatamente o que Barry lhe dissera. Foi o Barry, ela murmurou. Foi o Barry quem não falou a verdade. Centenas de imagens de Barry pipocaram em sua mente. O Barry das palavras de amor e do sorriso convencido, do temperamento estourado e dos beijos celestiais. O Barry que se casaria com ela. Mas se casaria mesmo? Que a adorava. Adorava mesmo? Que nunca havia olhado para outra menina. Não mesmo? Imagens desde o dia em que, naquele esportivo vermelho, ele parara atrás dela e dissera: Entra, eu te dou uma carona. Ele mentiu, pensou Ellen. Ele mentiu para o Ray sobre o tiro. O porquê, ela não sabia. E não importava. Se por raiva de alguma afronta imaginada, por ressentimento de sua própria condição, por perversidade, por medo de que Ray rompesse o pacto e procurasse a polícia, o fato era que Barry havia mentido. E com essa mentira, ele demonstrara quão pouco se importava com a segurança deles, de Ray, de Julie e de Ellen. Ele me amava, Ellen sussurrou, mas até a seus próprios ouvidos as palavras soaram débeis e vazias. Aquilo também era mentira. Cole? Ela falou alto. Cole, você está aí? Não havia nada além de silêncio do outro lado da porta. O que ele está fazendo? Ela se perguntou. Estaria ali parado, esperando? Ou teria retornado à poltrona e estaria sentado, imóvel, certo de que ela, presumindo que ele se fora, abriria a porta e sairia irresolutamente? Será que ele pensava que ela era idiota a esse ponto? Se ele me quer, por que não arromba a porta? Ele tinha força para tanto. Claro, isso faria muito barulho, o tipo de barulho que se ouve de longe. O apartamento inteiro iria tremer. As pessoas viriam correndo para ver o que estava acontecendo. Gritos não adiantariam nada. O Four Seasons era praticamente a prova de som. Estéreos podiam estourar, TVs podiam trovejar, festas descontroladas podiam rolar até altas horas sem que os vizinhos adormecidos se perturbassem. Mas o som de uma porta sendo derrubada, esse tipo de som com certeza seria ouvido. Do outro lado da porta veio um clique, um som fraco de metal contra metal. Mas que diabos? O olhar de Ellen voou até o topo da porta e ela sentiu a respiração parar. A placa de metal estava se mexendo. Meu Deus, ela ofegou.
Ele está tirando as dobradiças. Não posso simplesmente ficar aqui parado enquanto ele faz isso, pensou. Preciso fazer alguma coisa. Qualquer coisa. Em desespero, ela escancarou a porta do armário de remédios sobre a pia e divisou um pesado vidro de perfume. Pegando-o, subiu na privada tampada e depois na caixa acoplada. Levantou a garrafa e bateu com toda a força no vidro da janela. Bateu outra vez e mais uma, esmagando e quebrando o vidro. Não havia tempo para sentir a dor ou para considerar as consequências enquanto introduzia a cabeça e os ombros na estreita abertura. "Socorro!" gritou. "Alguém me ajude! Socorro!" Vozes flutuaram desde a área da piscina, na lateral do prédio, e também um som de risada, um violão. O gramado abaixo estava vazio. O brilho proveniente das luminárias era cortado por bolsões de trevas. "Socorro!" E então, como era a única coisa que lhe restava fazer, ela serpenteou através do caixilho e se deixou cair. Fim do capítulo 17.